Pronto, gravando. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula, né? Que, como eu já falei, espero que seja só mesmo ali para tapar buraco e que a gente possa estar voltando aí de forma presencial novamente a partir do dia 4. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar aí do capítulo, tá certo? Que trata das leis da reflexão e os espelhos planos. No capítulo anterior, a gente viu que a luz ela sofre alguns fenômenos físicos, como reflexão, refração, difração, absorção. E aí, dentro do fenômeno da reflexão, a gente trabalha com espelhos, dois tipos. Nós vamos ter o espelho plano, que é o que a gente vai estudar no capítulo de hoje, e posteriormente nós iremos estudar os espelhos esféricos, onde a gente tem dois tipos de espelhos, que são o convexo e o côncavo. Então, para a aula de hoje, a gente trata de leis da reflexão e os espelhos planos. Bem, o que é que eu entendo por um espelho plano? Ele vai ser uma superfície plana, como o nome já está dizendo, e lisa, tá certo? Ou seja, vai ser uma superfície polida que vai ser capaz, a gente considera que um espelho ideal seria aquele espelho que conseguiria refletir toda a luz que chega nele, tá certo? Por ela ser uma superfície lisa, ela vai conseguir refletir a luz de forma regular. Lembra que no capítulo passado a gente falou que a gente tem dois tipos de reflexão. A reflexão regular, que é aquela capaz de produzir imagens. Por exemplo, quando eu olho para um espelho, eu vejo a minha imagem refletida. Quando eu olho para a superfície da água, vejo uma imagem refletida. Por quê? Porque aí eu tenho uma reflexão regular. Só que nos corpos que não são polidos, como por exemplo a parede aqui ao meu lado, quando eu olho para ela, eu não consigo ver o reflexo de uma imagem nela. Na verdade, eu vejo a cor da parede. Por quê? Porque a luz, quando incide sobre ela, reflete de forma irregular. Os raios de luz que chegam paralelos, eles são desviados de forma irregular. Então, eles não são refletidos de forma paralela. Isso faz com que eu consiga ver, ao invés de um reflexo de uma imagem, eu consiga ver a cor de um objeto. Então, a reflexão difusa, ela permite que eu consiga ver a cor dos objetos, enquanto que a reflexão regular, eu consigo ver a formação de imagens, tá certo? Naquele objeto. Bem, então isso ocorre porque os raios incidem paralelamente e são todos refletidos na mesma direção, sofrendo, portanto, uma reflexão regular. Então, um espelho ele vai ser uma superfície capaz de refletir a luz de forma regular. Bem, a reflexão, pessoal, quando a gente vai estudar os fenômenos da reflexão, a gente possui duas leis que são essenciais, ok? Primeira lei diz o seguinte: imagine que essa linha azul aqui seja um espelho, e aí aqui eu tenho um raio de luz que eu vou incidir no espelho e vai tocar no espelho nesse ponto. Nesse ponto eu vou traçar uma reta perpendicular ao plano do espelho, né? Perpendicular à superfície do espelho, melhor dizendo, que é essa reta pontilhada. Veja que como ela incide perpendicularmente ao espelho, isso significa dizer que ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. Essa reta aqui eu chamo de normal, ok? Então isso aí eu chamo de reta normal. Perceba que o raio de luz incidente e a reta normal, eles formam aqui um ângulo que eu vou chamar de ângulo de incidência. Tudo bem? Ângulo de incidência. Esse raio incidente, ao tocar o espelho, ele vai ser refletido aqui, ó. Então eu vou ter aqui um raio refletido. Perceba que entre a normal e o raio incidente, eu tenho novamente um ângulo que eu vou chamar de ângulo de reflexão, porque é o ângulo formado entre o raio refletido e a normal. A primeira lei, ela trata do raio incidente, da reta normal e do raio refletido. Ela diz apenas o seguinte: o raio incidente, a reta normal e o raio refletido, eles estão contidos no mesmo plano.
E o que é que significa um mesmo plano? Significa dizer que se eu olhasse daqui, ó, se eu conseguisse olhar daqui para cá, eu iria ver o raio incidente, a reta normal, que é uma linha imaginária, e o raio refletido, todos um atrás do outro, tá certo? Quando eu digo que eles estão fora do plano, é quando eu olhasse para cá, né, de lá para cá, e eu visse um dos três afastado dos outros dois, tá certo? Então isso é o que significa estarem no mesmo plano. E o que é a segunda lei? Bem, a segunda lei, pessoal, ela é a mais trabalhada e mais importante das duas. Por qual motivo? Porque a segunda lei diz o seguinte: diz que esse ângulo aqui de incidência, ele tem que ser igual ao ângulo de reflexão, ou seja, eles são congruentes. Congruentes significa iguais, tá bom? Então possuem o mesmo valor. Raio incidente, ângulo incidente e ângulo de incidência e ângulo de reflexão vão ser sempre congruentes, ou seja, vão possuir o mesmo valor. Não esqueçam disso aí. Bem, dando sequência, uma coisa que é muito cobrada na questão do espelho são as imagens, né? Quando a gente vai trabalhar com espelho, a gente trabalha muito com as imagens. E a primeira coisa no espelho que a gente aprende a trabalhar é a imagem de um ponto objeto. Então, imagine que eu ponho aqui, ó, um objeto em frente a um espelho e imagine que eu esteja desse lado. Ó. Vamos supor que isso aqui seja o meu olho. E eu queira olhar para esse objeto através desse espelho. Tá certo? Isso aqui, pessoal, está representando um espelho. Essa parte tracejada aqui significa que essa parte de baixo é o fundo do espelho, é aquela parte preta, né? Aquela parte ali esverdeada onde tem o nitrato de prata. E essa parte de cima aqui é a parte polida do espelho, é a parte onde eu tenho a produção de imagens. Quando eu olho para um objeto em frente a um espelho, é como se eu visse a imagem desse objeto atrás do espelho. Então é como se ele estivesse aqui atrás. Uma coisa que a gente tem que ter em mente aqui é o seguinte: se eu chamar a distância aqui, ó, do objeto até o espelho, se eu chamar essa distância aqui de P, ou seja, e se eu chamar a distância da imagem até o espelho de P', uma coisa que vocês têm que ter em mente é que nos espelhos planos, a distância do objeto até o espelho, o P, é igual à distância da imagem até o espelho, que é esse P'. Então, a imagem ela vai sempre se formar na mesma distância. Imagine você a 2 metros de distância de um espelho plano. A sua imagem se forma 2 metros atrás do espelho. Ou seja, a distância entre você e sua imagem será de 4 metros. Deu para entender isso aí, pessoal? A distância da imagem até o espelho é sempre igual à distância do espelho até o objeto. Ok? Bem, quando você for desenhar, quando lhe pedirem para você desenhar, para você identificar a imagem de um objeto lá num determinado espelho plano, você vai começar por aí. Lembrando que o objeto, o espelho aqui e a imagem, eles vão estar também aqui, ó, no mesmo plano aqui, ó, numa mesma linha, tá certo? Eles vão estar aí numa mesma linha. Então, quando você precisar desenhar um objeto aí, você vai fazer o seguinte, olha, você vai pegar e você vai desenhar uma linha saindo primeiro você desenha a imagem para começar. Então, ó, você vem aqui e desenha a imagem na mesma distância. Isso para um espelho plano. Quando a gente for trabalhar lá com espelho, com espelhos esféricos, o modo como a gente vai desenhar é diferente, tá bom? Só um segundo aqui. Então,
Como é que eu faço, professor? Simples. Você vai vir aqui, ó, e aí você vai traçar um raio de luz aqui, ó. Eu vou traçar só um, ó. Eu quero traçar um que chegue lá no olho. Eu vou traçar aqui até com uma cor diferente. Então, ó, vou chegar aqui, um raio de luz que sai do objeto, ele vem até o olho. Essa parte aqui de trás do espelho, a gente faz aqui, ó, um pontilhado. Por que um pontilhado? Porque a luz ela não consegue atravessar o espelho. Então aqui, na verdade, essa parte aqui de trás do espelho, a gente chama isso aqui de prolongamento do raio luminoso, tá certo? Aqui é o raio de luz e aqui são os prolongamentos dos raios de luz. Tudo bem? Essa parte aqui, vou desenhar aqui uma setinha, porque o raio de luz, pessoal, vamos lembrar o seguinte: para eu enxergar um objeto, tem que incidir luz sobre esse objeto emite luz ou reflete luz, essa luz vai incidir no espelho e vai chegar até o meu olho. Então, a direção do raio aqui de luz vai ser no sentido para o meu olho. Segundo, perceba que tocou aqui, não é? O que é que eu tenho que fazer agora, professor? Agora você vai simplesmente pegar outro raio, vai tirar daqui do espelho, ó, e vai lá até o objeto. Tá certo? Aqui eu vou desenhar novamente aqui a setinha. Setinha saindo do objeto, incidindo sobre o espelho e sendo refletido. Vocês vão perceber que eu fazendo dessa forma, se essa distância aqui, ó, elas estiverem iguais, perceba que quando eu traçar aqui uma reta normal, vou traçar aqui uma reta normal, ó. Traçar uma reta normal aqui onde passa o espelho. Oh, meu Deus do céu, tem alguém me ligando aqui no WhatsApp. Só um segundo, pessoal, deixa eu ver quem é esse abençoado ou abençoada. Deve ser importante. Só um segundo. Dá não, meu querido, eu tô em aula. Só um segundo, pessoal. Pronto. Deixa eu ver aí. Ok? Deixa eu ver aí. Pronto. Então, pessoal, desculpem aí, voltando aqui. Então, me perdi aqui todo, mas eu acho que... Ah, sim, aqui a reta normal, perdão. Deixa eu ir aqui. Ó, então, perceba aqui o seguinte, eu vou traçar aqui uma reta normal. Pronto, isso aqui seria a reta normal da minha linha. Vou tentar afastar ela aqui, tentar colocar ela aqui no meio. Pronto. Pronto, aí está a minha reta normal. Vocês vão perceber que... Pronto, acho que está no meio. Vocês vão perceber que se eu traçar aqui os dois ângulos, pessoal, ó, isso aqui seria o ângulo de incidência, tudo bem? Isso aqui, ó, seria o ângulo de incidência e isso aqui seria o ângulo de reflexão. Perceba que esses dois ângulos, eles possuem aproximadamente o mesmo tamanho. Por quê? Porque aqui a gente fez uma coisa grosseira, a olho nu, sem utilizar nenhum instrumento para fazer medição. Então, a olho nu, a gente percebe que esses dois ângulos, eles são bem próximos, aí, bem parecidos. Ou seja, esse meu desenho ele estaria dentro aí de um padrão que daria para passar. Então, para desenhar a imagem de um ponto é bem simples. Primeiro você desenha a imagem na mesma distância, depois você traça
os raios. Lembrando que a parte de baixo do espelho, você vai colocar ela tracejada, porque isso aí não é um raio de luz, mas sim apenas um prolongamento. Tudo bem? Então, passando aqui, pessoal. Aqui eu tenho a imagem de um corpo extenso. Então, veja que eu tenho aqui um espelho, eu tenho aqui um objeto real, certo? Professor, e o que seria um objeto virtual? Um objeto virtual, pessoal, é o seguinte. Para eu produzir um objeto virtual nada mais é do que uma imagem, tá bom? Por exemplo, se você pegar uma lanterna e focar num espelho plano, a única coisa que o espelho plano vai fazer é refletir a luz, tá certo? Só aquela claridade, você vai ver só a claridade. Agora, se eu utilizar uma associação de uma lente com o espelho, se eu colocar uma lente entre o espelho e a vela, você vai ver o espelho refletindo não mais apenas aquela claridade da luz, mas sim a imagem da lanterna, a imagem da lâmpada da lanterna. Como assim, professor? Que coisa louca é essa? Quando a gente voltar no dia 4, vocês vão me lembrar e aí eu vou levar, tá certo? Para a escola e aí eu vou mostrar para vocês o que seria um objeto virtual, tá bom? Então, para um objeto real, um espelho plano, pessoal, ele vai sempre conjugar uma imagem virtual. Para um objeto real, um espelho plano vai sempre conjugar uma imagem virtual. A gente basicamente só trabalha com objeto real, tá certo? Dificilmente você vai ver uma questão de vestibular que cobre um objeto virtual. Geralmente vai ser apenas objetos reais. Então, novamente, se eu considerar que isso aqui é a distância do objeto até o espelho, e isso aqui é a distância do espelho até a imagem, então eu vou chamar isso aqui de P, isso aqui de P', e novamente eu vou ter que P é igual a P'. Tudo bem? Lembrem, a distância do objeto até a imagem, a distância do objeto até o espelho é sempre a distância do espelho até a imagem. Se eu pegar e chamar isso aqui, ó, de tamanho do objeto, e isso aqui eu vou chamar de tamanho da imagem, essa distância aí. Então, isso aqui eu vou chamar de O e isso aqui eu vou chamar de I. Outra coisa que vocês têm que ter em mente. Nos espelhos planos, objeto e imagem possuem sempre o mesmo tamanho, tá certo? Objeto e imagem possuem sempre o mesmo tamanho. Então, nos espelhos planos, devido a essas duas coisas aqui, eu só tenho um tipo de imagem e é isso que vocês vão ter que ter em mente. Não esqueçam isso aqui jamais. Isso aqui o Enem cobra muito. Um espelho plano, ele vai conjugar, tá certo? Sempre uma imagem de um objeto real, tá bom? Lembrando que é para um objeto real. Sempre uma imagem virtual, direita ou direta. Professor, o que é que significa essa questão de direita ou direta? Simples. Veja que a minha vela está com a chama para cima. A imagem da minha vela também está com a chama para cima. Nunca você vai se ver num espelho plano de cabeça para baixo, a não ser que você esteja de cabeça para baixo. Tá bom? Como assim, professor? Tem espelhos, pessoal, que conjugam imagens invertida. Invertida como? De cabeça para baixo. Então, esse direita significa que se você estiver em pé em frente a um espelho plano, sua imagem vai estar sempre em pé. Tá bom? E a última coisa é que a imagem vai ser sempre do mesmo tamanho do objeto. Então, não esqueçam isso aí. Espelhos planos conjugam sempre uma imagem virtual. Vocês podem até ter em mente que toda
Podem até colocar essa observação, ó. Toda imagem virtual é direita. Toda imagem virtual é direita. Certo? Toda imagem virtual é direita. E o que é uma imagem virtual assim, professor? Eu vou olhar para uma imagem e eu vou saber que aquela imagem é virtual. Simples. Imagem virtual é aquela que não pode ser projetada. Tá bom? Imagem virtual é aquela que não pode ser projetada. Professor, e essa imagem projetada, o que é isso? Simples. Quando a gente está em sala de aula, a gente projeta uma imagem no quadro com o data show. Pronto, aquilo ali é uma imagem real. Por quê? Porque ela pode ser projetada no anteparo. Então, a gente dá essa classificação a ela de imagem real. Uma imagem virtual, eu não vou conseguir projetar ela num quadro, por exemplo. Tá certo? Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Se tiverem dúvidas, falem, por favor. Vamos melhorar aí essa participação de vocês. Bem, como é que se comporta o deslocamento e a velocidade da imagem em relação ao espelho e em relação ao objeto? Simples. A primeira coisa que a gente já falou é o seguinte: a distância do objeto até o espelho vai ser sempre a mesma distância da imagem até o espelho. Isso para um espelho plano. Então, é isso que você tem que ter em mente. Imagine que você está... Isso aqui, as questões de vestibular, geralmente elas cobram isso aqui. E, geralmente, elas vão lhe dizer o seguinte, tá certo? Elas vão lhe dizer lá, elas vão lhe dar lá dados, e com esses dados, às vezes, você consegue identificar o tipo de espelho só pelos dados. Então, imagine que você esteja a 3 metros de um espelho plano. Isso significa dizer que a imagem sua também estará a 3 metros do espelho. Ou seja, a distância total entre você e a sua imagem seria de quanto? 6 metros. Tá bom? Então, isso aqui vocês têm que ter em mente. A distância da imagem até o espelho é a mesma distância do objeto até o espelho. Detalhe, se eu começar a me movimentar em direção ao espelho, essa minha distância diminui. Só que quando eu me aproximo dessa imagem, desse espelho, melhor dizendo, a minha imagem também se aproxima em sentido oposto. Ou seja, é como se a gente eu e a minha imagem, nós nos movimentamos em sentidos opostos. Eu me aproximo para a direita, vamos supor que isso seja eu, e a imagem se aproxima para a esquerda, no sentido do espelho. Ou seja, se eu ando 1 metro em direção ao espelho, a minha imagem também anda 1 metro em direção ao espelho. Ou seja, a minha velocidade vai ser, vamos dizer assim, velocidade do objeto vai ser igual a menos a velocidade da imagem. E o que é que significa essa velocidade do objeto ser menos a velocidade da imagem? Esse sinal de menos aqui, ó, indica apenas o sentido oposto, tá certo? Indica apenas o sentido oposto. Se eu ando para a direita, a minha imagem anda para a esquerda. Simples, só por causa disso. Mas vamos supor que eu me aproxime do espelho a uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, isso significa dizer que a imagem se aproxima, tá certo? A imagem se aproxima a uma velocidade, vou chamar isso aqui de VO, isso aqui de VI. VO, velocidade do objeto, VI, velocidade da imagem, a menos 1 metro por segundo.
Atenção, o que é que geralmente as questões cobram com relação à velocidade? Perceba o seguinte, a velocidade da imagem em relação ao espelho vai ser igual à minha. Agora, a minha velocidade em relação à minha imagem vai ser o dobro disso aqui, tá certo? Então, vou colocar aqui só uma observaçãozinha para vocês, tá certo? A minha velocidade, vou colocar assim, a velocidade da minha imagem, vamos dizer assim. A velocidade da imagem em relação ao objeto é sempre o dobro da velocidade da imagem. Faltou um A ali, da imagem em relação ao espelho. Ok? Então, por exemplo, nesse caso aqui, velocidade do objeto em relação à pessoa, se eu disser que é 1 metro por segundo, perdão, do objeto em relação ao espelho, a velocidade da imagem em relação ao espelho também vai ser 1 metro por segundo, o módulo dela, né? Lembrando, o sinal de menos indica o quê? Só sentido oposto, ok? Agora, se eu pergunto qual é a velocidade da imagem em relação à pessoa, aí vai ser o dobro disso aí. Por quê? Porque eu vou somar elas, tá certo? Então, 1 mais 1, 2. Lembrando que eu vou somar os módulos, tá bom? Porque se eu for somar 1 menos 1, vai dar 0. Então, você tem que somar os módulos. Por isso que eu digo que é o dobro, tá bom? Por isso que eu estou dizendo aqui que é o dobro. Então, é o dobro, 2 vezes 1, 2. Então, eu me aproximo da minha imagem, nesse caso aqui, a uma velocidade de 2 metros por segundo. Deu para entender essa parte, pessoal? Alguma dúvida? Se eu me aproximar 2 metros do espelho, a minha imagem também se aproxima 2 metros do espelho. Então, eu vou me aproximar da minha imagem, 2 mais 2, 4 metros. Tá bem? Ok? Posso seguir? Bem, aí, pessoal, a gente entra no campo visual. 3,5. Campo visual. O que é que eu considero, pessoal, o campo visual de um espelho? Tá bom? O que é que eu vou considerar o campo visual de um espelho? O campo visual de um espelho vai ser simplesmente uma região, toda aquela região que eu vou olhar através de um espelho e eu vou ver ela. Simples assim. Toda a região que eu vou olhar e vou ver ela. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma figura onde eu tenho aqui um espelho sendo representado. Qual é a massa, qual é a maior, qual é vamos dizer assim, qual é a região do espelho que eu consigo visualizar alguma coisa? Ora, qualquer ponto entre suas extremidades aqui, ó. Então, o que eu vou fazer é simples. Eu vou incidir um raio de luz vindo lá do infinito, que vai tocar a borda do espelho lá. Esse raio de luz vai ser refletido e vai chegar ao olho aqui do observador. Lembrando que esse raio de luz e esse raio refletido, eu tenho que traçar uma reta normal entre os dois, de forma que eu vou ter o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, onde esse ângulo de incidência e ângulo de reflexão, eles vão ter que ser iguais, tá certo? Vou traçar um outro raio de luz vindo novamente do infinito, só que agora tocando a outra borda do espelho. Esse raio vai ser refletido e vai chegar ao olho do observador. Perceba que os dois raios incidentes, ele chamou aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de raio 1, isso aqui de raio 2. Toda essa região aqui, ó, entre o raio 1 e o raio 2,
eu consigo visualizar através desse espelho, tá certo? Todo o raio, toda essa região aqui. Então, o campo visual basicamente é isso aí. Onde é que eu uso, professor, essa questão do campo visual de um espelho? Pessoal, as questões mais difíceis sobre espelhos planos, geralmente eu uso esse campo visual do espelho. Geralmente a questão ela vai dizer o seguinte: fulano, né, está olhando para uma árvore através de um espelho plano. Aí ele vai lhe dar a distância que você está da árvore, a distância que você está para o espelho, e geralmente ele vai lhe perguntar qual é a altura do espelho ou qual é o tamanho mínimo do espelho para que eu consiga visualizar, por exemplo, aquela árvore ou aquela pessoa completamente. Então, para isso, a gente desenha o campo visual do espelho, tá certo? Eu vou fazer uma questão como essa nos exercícios. O Enem nunca cobrou uma questão dessa. Geralmente, os vestibulares específicos é quem cobra uma questão dessa. E aí a gente usa, assim como a gente usou lá no capítulo anterior em câmara escura, a gente usa uma semelhança de triângulo, porque a gente vai conseguir formar dois triângulos e aí a gente vai utilizar a semelhança de triângulos para resolver. Tudo bem? E para finalizar o que interessa para nós sobre esse capítulo, uma das coisas mais utilizadas em espelhos planos é a associação de dois espelhos. Então, se eu pegar dois espelhos, pessoal, isso aqui é um espelho, ó, e isso aqui é outro espelho, ok? Esses dois espelhos, eles formam aqui, ó, entre eles, um ângulo que eu vou chamar de alfa. Deixa o meu alfa aqui, ficou uma droga. Então, eu tenho aqui um ângulo alfa. Esse meu ângulo alfa, tá certo? Esse meu ângulo alfa aqui, deixa eu ver bem aqui. Essa minha equação, pessoal, saiu bem que um negocinho errado. Vou só riscar. Esse Z aqui não existe, tá bom? Isso aqui é 360 graus. Bem, esse meu ângulo alfa, ele vai influenciar diretamente na quantidade de imagens formadas, tá bom? Então, eu tenho aqui a representação esquemática desses dois espelhos aqui, ó. Imagina que eu tenho um ponto P, eu tenho dois espelhos, um espelho 1 e o espelho 2, e um ângulo alfa formado entre eles. Para eu saber quantas imagens são formadas, né, veja que aqui eu tenho um bonequinho com 3 imagens formadas. Então, esse N aqui, que é o número de imagens, que é o número de imagens, ele vai ser dado pela seguinte equação matemática, ó. N é igual a 360 graus, tá bom? 360 graus. Por quê? Aqui é como se eu tivesse uma circunferência, tá bom? Uma circunferência completa, que são 360 graus. Essa circunferência eu vou dividir pelo ângulo aqui, 360 graus dividido pelo alfa, onde esse alfa aqui, vamos lembrar, esse alfa ele vai ser o ângulo entre os espelhos, tá bom? Aqui vai ser o ângulo entre os espelhos, menos 1, tá bom? Então, vai ser 360 graus dividido por alfa, menos 1. Por exemplo, vamos supor que esse ângulo aqui, qual é o ângulo que eu divido 360 que vai dar 4? 360 que vai dar 4? 360 dividido por x é igual a 4, né? Então, vai ser x igual a 360 por 4, que vai dar 90. Então, se esse ângulo aqui fosse de 90 graus, na verdade, esse ângulo aqui é de 90 graus, então, 360 dividido por 90 dá 4. 4 menos 1, 3. Total, 3 imagens. Ok? Tudo bem? Então, basicamente, era isso aqui, pessoal, que a gente precisaria aí de espelhos planos. Lá no nosso capítulo tem mais coisa, lá tem o ângulo rotacional de um espelho, mas isso aí a gente não vai trabalhar, porque demanda mais tempo e tempo, infelizmente, nós não estamos tendo. Então, vamos às questões.
do nosso livro didático, nós vamos trabalhar, marquem aí, a EP7 e a EP6. EP6 e EP7. Essas outras duas aqui eu vou utilizar de outro livro. Então, vou tentar fazer aqui, pelo menos, vamos ver se vai dar tempo a gente fazer essas 4 questões. Se não der e precisar, a gente marca uma aula extra. Tudo bem? Então, a EP7 diz o seguinte: se você estiver se aproximando perpendicularmente de uma parede espelhada a uma velocidade de 2,5 metros por segundo, a sua imagem... Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui uma parede espelhada. Então, isso aqui é uma parede espelhada. Vamos supor que isso aqui seja o chão. E lá vai eu, todo feliz, me aproximando a uma velocidade de 2 metros por segundo. Isso em relação a quem? A parede espelhada. Tudo bem? Isso em relação à parede espelhada. O que é que acontece, pessoal, com a imagem do bonitão aqui, né? Então, o que vai acontecer aqui é que essa minha imagem aqui, ó, vou rotacionar aqui, perdi uma perna na troca aqui. Vou tentar fazer ela ali novamente. Deixa eu ver aqui. Tem que estar aqui para frente. Ficou uma imagem não perfeita. Mas essa minha imagem, ela também se aproxima do espelho a uma... Opa, não é 2, é 2,5, ó. Estão tudo dormindo. Já ia fazer cagada e aí vocês não iam me corrigir. Só que eu vou colocar um sinalzinho de menos aqui. Qual é a função do sinal de menos mesmo? Só indicar que a minha imagem ela se movimenta em sentido oposto. Tudo bem? Só isso. Beleza. O que é que diz aqui? A sua imagem aumenta de tamanho? Professor, quando eu olho assim, eu vejo mesmo a minha imagem crescendo. Não, pessoal, ela não está crescendo. Isso aí é devido ao nosso ângulo, né, visual. Quando você se aproxima de uma pessoa que está distante, à medida que aquela pessoa está se aproximando de você, a gente começa a ver ela maior. Mas isso aí é devido ao nosso ângulo de visão. No caso da imagem é a mesma coisa, é como se fosse uma pessoa que viesse se aproximando de você. A gente tem essa sensação de aumento, mas ela não está aumentando. Por quê? Porque a imagem vai ter sempre o mesmo tamanho do objeto. Ok? Diminui de tamanho? Não. Afasta-se de você a velocidade de 2,5 metros por segundo. Não. Na verdade, ela não se afasta, né? A imagem faz o quê? Se aproxima de mim. Tá bom? Mas ela se aproxima de mim a que velocidade? Bem, eu estou me aproximando do espelho a uma velocidade de 2,5. A imagem também se aproxima a uma velocidade de 2,5 do espelho. Ou seja, a gente viaja em sentidos opostos com uma mesma velocidade. Então, aqui a velocidade da imagem, que eu vou chamar de VI, vai ser 2 vezes 2,5, que vai dar 5 metros por segundo. Ou seja, a alternativa correta letra E. Tudo bem? Alguém não entendeu a questão, pessoal? Alguma dúvida? Não? Ainda tem alguém vivo aí? Será que a minha internet caiu? Acho que não, que ninguém reclamou. Tudo ok. Beleza. Vamos lá. EP6. A EP6 diz o seguinte, pessoal. Um motorista que está a 60 km por hora, ele não diz o referencial, mas como ele diz apenas isso, um motorista que está a 60 km por hora, então isso aqui vai ser a velocidade do motorista
em relação a quem? Em relação à estrada, tá certo? Isso aqui vai ser em relação à estrada. Vê pelo retrovisor do seu carro a imagem de uma casinha que está à beira da estrada. Certo. Beleza. Determine. Letra A velocidade da imagem em relação à estrada, a velocidade da imagem em relação ao motorista. Pessoal, como é que a gente consegue raciocinar isso aqui? Vamos supor que isso aqui seja a estrada. O melhor é sempre você tentar fazer um desenho, esboçar alguma coisa, tá certo? Claro que você não vai conseguir desenhar tão ruim quanto eu, mas vamos lá. Vamos supor que isso aqui é a casinha, tá bom? Vou desenhar a casinha aqui fora para eu poder colocar ela ali. Ô, casinha. Pronto. Isso aqui é a casinha. Essa casinha, ela vai ficar aqui. O que eu vou fazer agora? Colocar aqui o meu carrão Opa! Vou desenhar agora aqui o meu carrão vermelho. O meu carro é vermelho. Pronto. Eu vou aqui de boa. Um pouco isso aqui ser o meu retrovisor, tá bom? Beleza. O carro, eu vou colocar este bonito aqui, ó. Pronto. Beleza. E aí aqui, quando eu olho para o retrovisor, que eu vejo essa casinha, eu não vejo essa casinha aqui. Quando eu olho para o retrovisor, é como se essa casinha, ela estivesse... Opa! É como se... Opa! É como se essa casinha, pessoal, ela estivesse aqui na frente, ó. Quando eu olho para o retrovisor, é como se essa casinha ela estivesse aqui na frente. À medida que o carro anda, ele se afasta dessa casinha aqui, ó, do lado da casinha que está atrás. Consequentemente, a imagem da casinha também se afasta do carro. Todo mundo está entendendo? Ó, à medida que o carro anda, à medida que esse carro anda, ele se afasta da casinha. Vamos lembrar que isso aqui é a casa. E isso aqui é a imagem que ele vê pelo retrovisor. À medida que ele se afasta dessa casa, a imagem se afasta do carro. Então, ela vem embora. Então, veja, se o carro vai a 60 km por hora, se o carro vai a uma velocidade de 60 km por hora, a casa se afasta do carro a uma velocidade de 60 km por hora. Tá certo? A imagem se afasta do carro a 60 km por hora. A casinha se afasta a uma velocidade também do carro de 60 km por hora. Tá bom? A casinha se afasta do carro a uma velocidade de 60 km por hora. Só que a primeira pergunta é: a velocidade da imagem em relação à estrada é quanto? Bem, se o carro vai a 60 e a imagem vai se afastar dele a 60 km por hora, isso significa dizer que a velocidade da imagem vai ser o dobro. Vamos dizer assim, vai ser 60 km por hora mais 60 km por hora, que vai dar
120 km por hora. Professor, não entendi isso daqui não. Isso daí foi complicado. Pessoal, é o seguinte, ó. Carro, melhor dizendo, vamos primeiro para a imagem. A imagem se afasta do carro a 60 km por hora. Por quê? Porque o carro se afasta da casa a essa velocidade. Então, à medida que o carro se afasta da casa a 60 por hora, a imagem também vai se afastar do carro a 60 por hora, porque ele vai olhar para a imagem através do retrovisor. Se o retrovisor está se afastando da casa a 60 por hora, a imagem se afasta a 60 por hora. Só que a pergunta dele é o seguinte: qual é a velocidade da imagem em relação à estrada? Se a imagem se afasta do carro a 60 por hora e o carro viaja a 60 por hora em relação à estrada, então é 60 mais 60, é o dobro. Então, velocidade da imagem em relação à estrada, 120 km por hora. Tudo bem? Acharam complicado essa? Já na letra B, quem é que me dá a resposta da letra B? Qual é a velocidade da imagem em relação ao motorista? Quem é que chuta essa daí? Quem é que me diz? Alguém? Ninguém? Tudo morto. Meu Deus do céu. Aula de manhã estão dormindo. Aula à tarde estão dormindo toda hora. Vou marcar uma aula agora de madrugada para ver se vocês estão acordados. Ó. Pessoal, é o seguinte. O motorista está sentado do lado do retrovisor. O motorista em relação ao retrovisor, ou melhor dizendo, o retrovisor em relação ao motorista, vice-versa, como eles não mudam de posição um em relação ao outro, o motorista está em repouso. Não é? Então, a velocidade da imagem em relação ao motorista vai ser os mesmos 60 km aqui. Por quê? Porque a imagem se afasta do retrovisor a 60 km por hora. Então, isso significa dizer que a imagem se afasta do motorista aos mesmos 60 km por hora. Então, a resposta daqui, 60 km por hora. Tá certo? Por quê? O motorista está em repouso em relação ao retrovisor. Ou seja, a velocidade vai ser a velocidade da imagem em relação ao espelho mais a velocidade do motorista. A velocidade do motorista em relação ao espelho é zero. Então é só 60 km. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Última de hoje. A imagem fornecida por um espelho plano será... Pronto. A imagem fornecida por um espelho plano será... Então, como eu falei para vocês, lá no início, ó, quando eu estava falando aqui, quando eu tenho um objeto real, a imagem vai ser sempre virtual direita e do mesmo tamanho do objeto. Então, é o seguinte, a natureza do objeto e da imagem, eles são opostos no espelho plano. Então, se eu tiver um objeto real, eu vou ter uma imagem virtual. Vou afastar bem aqui esse objeto real. Pronto. Então, eu vou ter sempre uma imagem virtual de um objeto real. E eu vou ter sempre uma imagem real de um objeto virtual. No caso, essas imagens
tá certo? Essas imagens, quando a gente vai trabalhar com o objeto real, a imagem é sempre direita, tá certo? É sempre virtual, direita e do mesmo tamanho do objeto. Quando essa imagem quando esse objeto é virtual, aí essa imagem ela vai ser real, certo? Vai ser invertida, porque toda imagem real é invertida, só que vai continuar sendo do mesmo tamanho do objeto, tá bom? Mas, como eu já falei para vocês, a maioria das questões, grande maioria, esmagadora maioria, trabalha apenas com objeto real, tá certo? Então, a resposta é real se o objeto for real, não. Virtual se o objeto for virtual, não. Virtual se o objeto for real, sim. E real se o objeto for virtual. Então, a alternativa correta aqui vai ser aqui a letra C, tá bom? Tomem cuidado com essas palavras aqui, ó. Essas palavras sempre elas são muito perigosas, porque quando a gente vai estudar ciência da física, né? A maior parte das ciências da natureza, física e matemática, esse nome sempre é muito perigoso, porque aqui e acolá vão aparecer exceções, tá bom? Pessoal, vai ficar faltando para o exercício que eu tinha marcado essa questão aqui que envolve justamente a questão do campo visual do espelho. Então, se segunda-feira tiver aula, né, se a gente for ter aula segunda-feira, então eu vou parar bem aqui a gravação para eu poder explicar para vocês.